Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Neste vídeo eu gostaria de explorar algumas ideias que me surgiram quando eu estive a pesquisar para um dos meus vídeos mais recentes sobre a psicoterapia MDR. E noutros vídeos eu já explorei as semelhanças e as diferenças entre MDR e hipnose. E por mais que a comunidade MDR, os terapeutas MDR, não gostem que sejam associados a tal MDR, não é hipnose, e eu concordo com isso. MDR tem semelhanças a hipnose, porque tem. Espero também que as pessoas consigam reconhecer isso. Agora, eu fico sempre a pensar porque é que a MDR tem a reputação que tem e se hipnose tem semelhanças, ou melhor, se a MDR tem semelhanças com a hipnose, se alguns desses processos são semelhantes, então porquê esta diferença? Porquê é que uma é tão bem vista do que outra? Porquê é que isto acontece? E então, eu lembrei-me de alguns pontos essenciais que podem explicar porque é que isto acontece. Em primeiro lugar, temos, claro, a origem das abordagens. A origem da MDR é claramente bem definida. Ela foi criada por uma pessoa, Francine Shapiro, foi criada numa série de contextos, foi desenvolvida numa série de contextos, é algo que está claramente definido. A MDR surgiu como uma resposta a lidar com trauma, perturbação de stress pós-traumático, questões de severidade. Foi desenvolvido por Francine Shapiro em condições pessoais e também de interesse nos trabalhos de terapia comportamental e etc. E é uma terapia empiricamente validada porque ela, quando ela desenvolveu a MDR, uma das primeiras coisas que ela fez foi realizar investigação através de RCTs. Portanto, é algo completamente validado. Já no campo da hipnose, a origem não é tão clara. Assume-se que hipnose veio ou evoluiu através dos trabalhos de Franz Anton Mesmer, portanto, o mesmerismo, sendo que hipnose e mesmerismo depois acabaram por se divergir, mas os momentos não são suficientemente claros. Por exemplo, há autores que consideram que o pai da hipnose é James Braid, outros autores dizem que a palavra, o termo hipnose, já tinha sido utilizado antes de James Braid o utilizar. Já para não falar de que a origem, então, como é que isto surge, não é suficientemente clara. Ou pelo menos nunca foi descrita na história da hipnose como sendo taxativo. MDR sim. O que nos leva depois à definição. A terapia EMDR está claramente definida por Francine Shapiro, não só naquilo que ela é, como também os princípios, como também as fases, tudo isso. Portanto, se vocês quiserem saber o que é EMDR, basta que vocês façam uma procura e a definição há de ser aquela. Claro que hoje em dia a EMDR, como todas as psicoterapias, já sofreram uma evolução e estão continuamente a evoluírem. No entanto, aquilo que é a definição base está claramente definida por Francine Shapiro. Naquilo que diz respeito à hipnose, a história é outra. Vocês podem ir à literatura de hipnose e encontrarem N definições sobre o que é hipnose e como é que ela funciona. E todas elas diferentes. Porquê? Porque existe a luta entre as terapias de Estado, as teorias do Estado, as teorias do não-Estado, as teorias que juntam ambas, a questão dos estados alterados de consciência, a questão das expectativas, a questão
de sustentabilidade, a questão da simulação, a questão do transe, ou seja, há N definições. Hipnose como relaxamento, segundo Edmund Stone, as abordagens ericksonianas à hipnose e à psicoterapia, que é uma definição diferente das teorias sociocognitivas e da perspectiva clínica e experimental de hipnose. Portanto, há N definições. Consoante a teoria que vocês pesquisem, tem uma definição de hipnose. Daí que eu também não consigo condenar a divisão 30, porque tem sempre a divisão 30 da APA, a Society of Psychological Hypnosis, que tem sempre um trabalho muito complexo em oferecer uma definição que tenta agradar a toda a gente. Às vezes muito bem sucedida, outras vezes muito criticada. Mas em termos de definição, estamos na selva, por assim dizer. Depois temos claramente as questões de investigação. Ora, a EMDR surgiu como uma terapia empiricamente validada, como questões ligadas a RCTs, Randomized Controlled Trials, portanto, é uma... Gostem ou não, é um modelo que tem muita investigação por trás e que começou exatamente por investigação. Já a hipnose, o campo da investigação surgiu por volta dos anos 20, 30, com o boom do comportamentalismo, portanto das terapias comportamentais, e também, obviamente, os primeiros laboratórios em investigação de psicologia. Por exemplo, Clark Hall é considerado um dos grandes nomes, não só na terapia comportamental, mas também no campo da hipnose, já que ele foi tido como sendo a pessoa que fez a primeira grande investigação empírica no campo da hipnose. E que hoje em dia, enquanto que a EMDR está a ser continuamente investigada, hipnose não se passa isso. É certo que tem havido um maior investimento agora em investigação, muito com o objetivo de atribuir maior credibilidade à hipnose. No entanto, claramente há uma vantagem em termos de investigação da EMDR versus aquilo que acontece em hipnose. Depois também os objetivos e os modos como estas abordagens operacionalizam-se. Os objetivos da EMDR são claros, no sentido em que a EMDR é uma intervenção que proporciona o reprocessamento de questões traumáticas, sendo memórias, emoções, cognições, comportamentos, portanto, está claramente bem definido. No caso da hipnose, a hipnose não é uma psicoterapia em si, mas sim uma abordagem psicoterapêutica. É uma abordagem complementar, que ao ser integrada noutras psicoterapias, a grande mais-valia da hipnose é aumentar a eficácia dessas intervenções. No entanto, o objetivo de hipnose, quando ela é utilizada, passa por o aumento de eficácia ou corresponder a preferências do cliente, ou então porque estamos a falar já de algumas áreas em que a hipnose está empiricamente validada como sendo eficaz. Exemplo, no campo da dor. Portanto, e mesmo no modo de operacionalização, sendo uma terapia empiricamente validada, a EMDR está claramente bem definida nas suas fases e nos seus protocolos. O terapeuta EMDR sabe exatamente o que é que vai fazer a cada fase, a cada momento. Já no caso da hipnose, depende da teoria, depende da abordagem, depende do estilo que uma pessoa utilize. Claramente, no campo da hipnose clínica e experimental, existe fases perfeitamente delineadas e protocolos de intervenção em hipnose
porque também estes protocolos foram utilizados em investigação. No caso da clínica, isto difere, porque uma pessoa tanto pode aplicar um protocolo que está empiricamente validado, como preferir uma abordagem ericksoniana, como haver múltiplas técnicas de indução, múltiplas técnicas dentro da hipnose, utilizando fenómenos hipnóticos. Portanto, o modo de operacionalizar claramente não é bem definido, a não ser, claro, que nós estejamos a falar em modelos integrativos, como, por exemplo, hipnoterapia cognitiva, quer do ponto de vista de Thomas Down ou do ponto de vista de Hassan Aladdin, que claramente definiram onde é que a hipnose ia ser utilizada e como é que ela ia ser utilizada dentro desses procedimentos. Mas, de novo, quer os trabalhos de Down, quer os trabalhos de Aladdin são trabalhos empiricamente validados, portanto, estão dentro desses protocolos. Depois também tem a ver com a imagem pública. A EMDR tem uma imagem pública e é vista como sendo uma terapia ou um modelo de psicoterapia formal e legítimo, por assim dizer. Tem legitimidade. Quando, por exemplo, vocês veem a utilização da EMDR na comunicação social, nos mídias, nomeadamente em algumas séries, como já vi, vocês veem sempre o contexto clínico, sempre o terapeuta EMDR e, claro, utilizando fases, protocolos de intervenção. No caso da imagem pública de hipnose, meu Deus, a imagem pública de hipnose é uma imagem de controle mental, uma imagem associada ao esoterismo, ao espiritismo. É uma imagem que foi muito associada e continuamente associada à parte de entretenimento, já que ela é utilizada em espetáculos, de rua, de palco, e cada vez que ela é tida na comunicação social ou nos mídias, é sempre utilizada ou como uma fonte de controle mental. Estão a lembrar, por exemplo, do Manchurian Candidate. Podem obter a versão original ou a versão mais moderna com o Denzel Washington. Ou então Regression com o Ethan Hawke e a Emma Watson, onde, mais uma vez, hipnose é demonstrada como sendo uma abordagem para ir ao passado e ir recuperar memórias. Portanto, esta é a imagem pública da hipnose. Portanto, quando as pessoas associam a MDR, veem alguém num contexto terapêutico a ter uma intervenção terapêutica. Quando as pessoas ouvem falar de hipnose, associam a fenómenos de palco em as pessoas a caírem para o lado, etc. Finalmente, as direções futuras. A EMDR tem sido uma forma de terapia, uma abordagem terapêutica que tem evoluindo para outros contextos. Portanto, tem havido muita investigação em termos de intervenção noutros campos patológicos, como depressão, como perturbações alimentares. Portanto, é uma intervenção terapêutica que está em constante evolução e constante investigação. E hoje em dia, quer nós concordemos, quer não, e isto tem sido também um debate muito aceso, mas a EMDR já é considerado um modelo de psicoterapia por si próprio. Em alguns países eu não sei, não fiz essa investigação. Em Portugal, a EMDR atualmente é considerado um modelo de psicoterapia e todas as pessoas que queiram ser psicoterapeutas EMDR, basta irem à Associação Portuguesa, à Associação EMDR Portugal, ou fazerem formações que estejam acreditadas pela Associação EMDR Portugal. Se seguirem
um programa de treino, um programa de intervenção, formação em psicoterapia, no final poderão ser reconhecidos como psicoterapeutas, tendo a especialidade avançada de psicoterapia, já que a Associação MDR foi uma daquelas que estabeleceu um protocolo com a Ordem dos Psicólogos de reconhecimento de especializações de psicoterapia. Portanto, a MDR é considerada uma psicoterapia. No caso da hipnose, o futuro ainda é muito cinzento. É verdade que se tem feito um maior esforço, ou tem tentado haver um maior esforço de investigação no campo da hipnose. Por exemplo, na faculdade ao qual neste momento eu estou a fazer doutoramento, o ISPA, existe um projeto a decorrer acerca do impacto de hipnose e mindfulness na regulação da dor, portanto na gestão da dor. Entre os participantes existe também a colaboração do professor Mark Jansen, que é uma figura muito reputada no campo da terapia cognitiva comportamental e no campo da hipnose acerca da gestão da dor. Portanto, tem-se feito algum trabalho nesse sentido, mas muito pouco. E daquilo que diz respeito à utilização de hipnose em psicoterapia, esse campo é claramente deficiente porque não existe regulação. A Ordem dos Psicólogos não regula a utilização de hipnose, apenas no seu parecer de 2014 disse que a hipnose faz parte da psicologia e que deve ser utilizado por psicólogos nas intervenções psicoterapêuticas, mas a verdade é que não existe nenhuma entidade que regule a formação e a acreditação no campo da hipnose. O que é que isso acontece? Acontece que pessoas que venham de outras áreas, como por exemplo direito, economia, whatever, decidem fazer cursos de 3 meses ou de 3 fins de semana em hipnose e depois, se assim o entenderem, abrirem atividade enquanto terapeutas alternativos e aplicarem hipnose em termos terapêuticos. E, portanto, claramente estamos aqui por trás. Isto tudo para dizer que é compreensível, do meu ponto de vista, o que é que leva a MDR a ter uma postura, uma posição, um reconhecimento diferente de hipnose, mesmo que alguns dos processos que a MDR utiliza são claramente hipnóticos, ou que processos que ocorrem em hipnose claramente ocorrem noutras intervenções, incluindo a MDR. Eu acho que nós não somos assim tão diferentes, somos semelhantes. Eu até argumentaria que terapeutas ou pessoas que tenham formação em ambas as abordagens, MDR e hipnose, se calhar serão melhores terapeutas na utilização da hipnose ou na utilização da MDR, se complementarem isso. Isso, essa for uma decisão, obviamente. Mas eu diria que somos da mesma família. Apesar de tudo aquilo que nos diferencia, também existe algo que nos aproxima. E eu só queria concluir dizendo que hipnose poderia aprender com alguns aspectos da MDR, nomeadamente o aspecto de investigação, de contínua de investigação, e no aspecto em que a hipnose se apresenta do ponto de vista terapêutico. Eu acho que, nesse sentido, os psicólogos, na utilização de hipnose, poderiam aprender alguma coisa com os psicoterapeutas EMDR. Por outro lado, eu também diria que os psicoterapeutas EMDR poderiam aprender com
psicoterapeutas com formação em hipnose, no sentido de melhor compreenderem estes estados de atenção focada, estes estados de concentração, estes estados de atenção, de curiosidade e também de uma melhor de uma melhor entrega daquilo que são as sugestões e aquilo que é a parte do reprocessamento, já que hipnose é uma abordagem é uma abordagem de comunicação avançada, portanto é uma utilização avançada de linguagem e, portanto, tal como outros modelos de psicoterapia, eu diria que a psicoterapia MDR poderia valorizar mais em aprender alguns desses padrões linguísticos para depois na sua intervenção de fases. Muito obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal, partilhem. Deveria ser ao contrário, mas que se lixe. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem, com saúde, protejam-se e vemo-nos numa próxima oportunidade.